Bom, para você que talvez não saiba, hoje, dia 27 de maio, é o dia que nós separamos para falar sobre a igreja perseguida. O dia 27 de maio foi escolhido pela Missão Portas Abertas para falar sobre o domingo da igreja perseguida, o dia em que nós lembramos dos milhões e milhões de irmãos, mundo afora, que estão sofrendo perseguição ao Evangelho. A Missão Portas Abertas, que tem em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, sua sede fica ali do ladinho do aeroporto em São Paulo, é uma missão, uma agência missionária muito abençoada, mas ela não trabalha no envio de missionários como muitas agências que nós conhecemos. Diferente disso, a sua função é prestar auxílio, socorro, conforto aos irmãos que sofrem perseguição. Então, a Missão Portas Abertas está presente em muitos países onde há perseguição à igreja, cuidando das famílias daqueles que se convertem e muitas vezes são, acredite você, abandonados pelos seus próprios familiares. Na verdade, muitas vezes são entregues à justiça, ao governo, às autoridades do seu país, primeiramente pelos próprios familiares. E hoje eu quero ver com vocês uma história que nós já contamos aqui na igreja, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 17 descreve Paulo ali na cidade de Atenas, fazendo um lindo ministério, quando de repente, no início do capítulo 18 de Atos, a Bíblia descreve Paulo saindo de Atenas e indo para outra cidade ali na região da Grécia, chamada Corinto. E Paulo então chega em Corinto, logo encontra um casal, também de judeus, Priscila e Áquila, e com eles forma uma equipe e também uma espécie de uma sociedade. Os três começam a trabalhar. Paulo tinha o ofício de costurar em tendas, costurar em couro, aprendeu com seu pai lá na cidade de Tarso, e os três ali montam uma mini empresa e começam então a produzir tendas. Mas esse, na verdade, foi o ganha-pão do apóstolo Paulo por um período de sua vida, até que as ofertas chegassem das igrejas, sobretudo da igreja mais missionária que eu tenho ensinado a vocês, a igreja de Filipenses, na Macedônia, que enviou ofertas para Paulo, e ele então pôde continuar o seu ministério. Mas durante algum tempo ele teve que, junto com aquele casal, fazer do seu trabalho uma maneira de levantar seus recursos. E Paulo fica na cidade de Corinto durante 18 meses. Bastante tempo para quem está numa viagem missionária. Depois de Éfeso, foi a cidade onde Paulo ficou mais tempo, 1 ano e meio. Era a segunda viagem missionária, pode passar, por volta do ano 50. E apesar de Paulo ter gastado ou investido todo esse tempo plantando uma igreja naquela cidade, ela não se desenvolveu a contento do missionário, do apóstolo Paulo. E a razão é muito simples. Aquela igreja ficava numa das cidades mais devassas de todo o Império Romano. Corinto, por falta de possuía 2 portos. E você sabe que cidades portuárias costumam ter uma certa promiscuidade, visita frequente de muita gente, muito comércio, muitos marinheiros. E assim era a cidade de Corinto, uma verdadeira Sodoma e Gomorra na época de Jesus. Ali os 2 portos atraíam pessoas do mundo inteiro, e para piorar a situação, havia em Corinto um templo pagão à deusa Afrodite, ou a deusa do amor. E eu espero que as crianças estejam lá no Kids, onde nós temos pedido para crianças até 12 anos estarem, porque o pastor precisa dizer que nessa cidade pagã, com um templo pagão, a deusa Afrodite, haviam 1000 prostitutas que ficavam nas escadarias ali, aguardando os adoradores. Era isso mesmo. O culto à deusa pagã Afrodite era feito através de relações com essas mulheres, para não ser ainda mais explícito. E era assim que o povo vivia na cidade de Corinto. A sua adoração, a sua religiosidade era obedecida, atendida através das relações dos milhares e milhares
de homens que passavam por aquela cidade com aquelas mulheres, as sacerdotisas de Afrodite. Paulo então leva 1 ano e meio pregando uma igreja e ensinando os princípios cristãos a uma sociedade tão devassa, tão promíscua como a cidade e o povo de Corinto. Ele sai daquela cidade, segue a sua viagem missionária e 5 anos depois Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E é uma das cartas mais duras do apóstolo Paulo entre as 13 cartas que ele escreve. É uma verdadeira chapuletada que o missionário dá naquela igreja e nas pessoas que estavam se reunindo. Eles estavam vivendo debaixo de muita imoralidade, sobretudo sexual, divisões, e aquilo deixou o coração do apóstolo Paulo tão magoado, triste, que ele escreve a primeira carta orientando sobre as práticas. Mas então Paulo recebe a notícia que aquela carta não tinha dado o devido efeito. E ele então decide pessoalmente voltar a Corinto, faz uma segunda viagem e vai até a cidade para novamente exortar, encorajar os irmãos a viver uma vida cristã digna, coerente com os princípios de Deus. E então Paulo deixa a cidade, e quando ele está na Macedônia, lá na região de Filipos, ele recebe a visita de um dos seus discípulos, Tito, que chega de Corinto trazendo boas notícias. Paulo, a igreja reagiu, finalmente a sua presença encorajou os irmãos e eles estão agora se libertando das práticas imorais, da divisão e vivendo em unidade, como o Senhor espera daquela igreja e das nossas hoje também. E aquela notícia deixa Paulo tão feliz, tão contente, que ele decide escrever a segunda carta. E ela vem cheia de elogios e agradecimentos por aqueles irmãos estarem vivendo da maneira como ele tinha ensinado. Paulo então escreve a sua segunda carta, expressando alegria pela reação do povo da igreja de Corinto às suas exortações e ao seu ministério. E entre os 13 capítulos dessa segunda carta do apóstolo Paulo, um deles ocupa uma posição importante, o capítulo 4, que fala justamente das lutas, das dificuldades, de todo o sofrimento físico e emocional que o próprio apóstolo Paulo passava no seu ministério para servir aqueles irmãos e outros irmãos. E é justamente esse texto que nós vamos acompanhar nesta manhã. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 8. Venha junto com o pastor, será uma breve mensagem. Teremos um tempo generoso de oração hoje por toda a nossa igreja, por você, por aqueles que nos acompanham pela internet também. E ainda ouviremos uma vez mais a nossa querida Jeane. 2 Coríntios capítulo 4, o pastor vai ler a partir do verso 8. Diz assim a palavra de Deus: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus.
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, ouça essa parte, igreja, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! É o tipo do texto que não precisa nem explicação, não é mesmo? A palavra de Deus fala por si própria, meus irmãos. Glória a Deus. Mas antes que você pense que essa mensagem foi produzida nos últimos 7 dias de transtorno que nosso país está vivendo, preciso dizer que nós já planejamos falar da igreja perseguida já há cerca de 2 meses. Mas para você que, por algum motivo, circunstância, vendo o seu ponteiro cada vez arriando mais, já chegando na faixa vermelha da reserva, e isso tem deixado seu coração muito preocupado, talvez diante da realidade que nós vamos ver hoje, você possa perceber que isso é muito pouco em relação ao preço que muitas pessoas, assim como o apóstolo Paulo, estão pagando para viver o Evangelho. Eu quero me concentrar nos versículos 8 e 9, quando Paulo mostra as posturas de um obreiro cristão. E aí nós lemos aí nos versos 8 e 9, Paulo dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E é importante, quando eu leio aqui na Nova Versão Internacional, você está acompanhando na sua Bíblia, vai mudando alguns termos, mas para nós o que mais interessa é entendermos qual era a mente da pessoa, o que estava no coração de quem escreveu primeiro esse texto, no caso o próprio apóstolo Paulo, quando queria expressar os seus sentimentos para aqueles irmãos em Corinto. Então ele diz lá no verso 8, somos pressionados. Aí na sua tradução provavelmente está escrito atribulado, não é mesmo? Os dois estão aqui para dar um sentido de aborrecido, afligidos. Paulo está dizendo, ainda que eu esteja aborrecido e afligido, ele diz, não estou angustiado. E angustiado quer dizer, não fico restrito ou me sinto derrotado diante desse aborrecimento e dessa aflição. Continua no verso 8 dizendo, estamos perplexos. Olha o que Paulo fala na parte B aí do verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. E aí nós podemos pensar que perplexo é um adjetivo, uma qualidade de quem está atônito com o que está acontecendo. Aí podemos dizer que a população brasileira inteira está perplexa, não é mesmo? Com tudo que está acontecendo. Mas esse perplexo tem um sentido ainda mais concreto do que simplesmente estar atônito. Perplexo aqui no original significa estar em dificuldades, estar passando por necessidades. E mais uma vez nós podemos dizer, 200 milhões de brasileiros estão realmente perplexos, em dificuldades e em necessidades, porque não sabemos se amanhã poderemos sair de casa ou levar alguém para uma situação inclusive de emergência. Mas aí quando Paulo diz perplexos, ele completa, mas não desanimados. E esse desanimado quer dizer alguém que não tem mais esperança, alguém que está em desespero. Eu estou sim em dificuldades, disse Paulo. Estou passando necessidade, mas não estou desesperado. Não estou em desespero. Entra no verso 9 dizendo, somos perseguidos, mas não abandonados. De fato, Paulo estava sendo perseguido por conta do Evangelho e morreu por causa disso, foi decapitado,
cortaram sua cabeça por causa da sua fé. Mas ele dizia aos coríntios, não estamos abandonados, no sentido de não fomos deixados para trás, não estou desistindo de viver, de lutar. No final deste culto, nós teremos um tempo especial de oração, como foi no culto das 8, pelas famílias da nossa igreja, onde algumas delas, seus filhos, jovens, estão passando momentos difíceis. Há no meio da juventude brasileira, e não apenas da juventude, também dos mais adultos, inclusive de pastores, uma onda de depressão que tem levado muitos deles a não acreditar que existe mais esperança. E estão jogando a sua vida literalmente pela janela. Mas em nome de Jesus, hoje vai se cancelar essa desgraça. E nós vamos orar no poder do Senhor, que nesta igreja não haverá mais isso em nome de Jesus. Mas temos que orar pelo restante do país, porque nossos jovens estão caindo nas armadilhas do inimigo e acreditando que sua vida não vale mais a pena ser vivida. Crianças, adolescentes. Paulo completa o versículo 9, parte B, dizendo, somos abatidos, mas não destruídos. Destruídos tem um sentido de alguém que estava lutando. Naquela época haviam lutas, inclusive Paulo em Corinto presenciou jogos, como os olímpicos em Corinto acontecia um chamado Isthmicos. Então Paulo estava ali e ele via as pessoas, e ele usou esse termo para dizer, mesmo que nós fomos nocauteados numa luta, não ficamos prostrados, não estamos vencidos. Se eu caio, eu levanto, se eu tomo um tombo, eu fico de pé. Não vai ser uma falta de combustível miserável que vai me deixar abatido, porque em Jesus eu vou vencer. Em Jesus eu me levanto todos os dias, porque as suas misericórdias se renovam sobre a minha vida. Então, se nós fôssemos ler esses dois versículos a partir do original, poderíamos dizer o seguinte, disse Paulo, somos pressionados, e serve para todos nós aqui nesta manhã, e você que nos acompanha pela internet, somos pressionados, espremidos, atribulados, aborrecidos, mas não nos estamos restringidos e derrotados. Estamos em dificuldades e necessidades, disse Paulo, mas não em desespero, não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas não ficamos para trás, não desistimos de lutar e de viver. Estamos sim abatidos, disse Paulo, mas não ficamos prostrados, não seremos vencidos. Talvez ajudar você a se sentir ainda um pouco melhor, vamos ver a realidade do que passam milhões e milhões de irmãos, enquanto eu e você temos uma luta. Colocar combustível no nosso carro. Esse aqui está o mapa atual da missão Portas Abertas, com os 50 países mais perseguidores de cristãos no mundo inteiro. Aqui nós podemos ver os lugares mais difíceis para um cristão viver e para um missionário trabalhar. E como eu disse, nós temos entre os nossos 12 missionários, 6 deles em países fechados, e alguns estão nesses países coloridos que você está vendo aí, que infelizmente eu não posso dizer quais. E o pastor Grava, quando pregava aqui como missionário, falava sempre para a igreja da famosa janela 1040, um retângulo que ocupa essa faixa de terra acima do Equador e pega quase a totalidade desses países que têm perseguição. Inclusive 2 que estão no nosso continente, Colômbia e México, onde aumenta a cada dia. Um querido da nossa igreja esteve no México esses dias, levou material do ateliê para evangelizar lá. No México aumenta cada dia a perseguição e a violência, eles batem mesmo em cristãos, batem. Mas aqui estão os 50 países mais perseguidores. Os 10 primeiros, eles chamam de perseguição extrema, são esses vermelhos aqui, ó. 4 deles na África, o restante no Oriente Médio e no sul da Ásia. Aí nós temos 20 outros que são chamados de perseguição severa, são esses em laranja, também aqui no norte da África, Oriente Médio e região da Ásia Central e Sul e Sudeste da Ásia. E aí nós temos os outros 20 em amarelo que ocupam os demais países. Nesses 50 países estão cristãos perseguidos de 2 formas, alguns pelo governo, chamamos de perseguição governamental, como a China,
a Coreia do Norte, que ocupa o número 1, e outros países. Mas o duro é quando, além, ou mesmo quando não há perseguição religiosa governamental, eles são perseguidos pelos grupos étnicos, pelos seus próprios familiares. Quando a família é a primeira a denunciar quando um dos seus filhos se converte. Aqui está a lista dos 50 mais, aliás, dos 10 mais. Em primeiro lugar, já há quase 15 anos, ninguém tira esse país dessa posição. A perseguição é extrema. Um cristão na Coreia do Norte, quando identificado, ele passa anos num campo de concentração, fazendo trabalho escravo para o governo. Em segundo lugar está o Afeganistão. No ano passado estava em terceiro, subiu o nível de perseguição no Afeganistão. Em terceiro, a Somália. Estava em segundo no ano passado. Não diminuiu, não, é que o outro passou eles. Ou seja, a perseguição está aumentando. Em quarto está o Sudão. Em quinto, o Paquistão. E é muito interessante esse país, porque nós temos missionários conhecidos lá que têm visto religioso. Sabia que o Paquistão fornece visto? Porque o governo do Paquistão não persegue cristãos. Inclusive dá visto. Ah, você é missionário? Pode vir, toma aqui. Mas por que ele está em quinto lugar? Porque a população paquistanesa, os grupos radicais perseguem muito. Ali domina o Talibã. E tira a vida de muitos cristãos, explodindo igrejas, casas, comércios. Em sexto lugar está um país ali da região da África, chamado Eritreia. Em sétimo, outro da África. Em oitavo, o Iraque. Em nono, o Iêmen. E décimo, o Irã. Eu não falei no primeiro culto, mas com exceção do número 1, os outros 9 países são de maioria muçulmana, com exceção da Coreia do Norte. O pastor gosta muito de pesquisar, e um dia, ouvindo sobre a transparência internacional e o nível de corrupção nos países, eu decidi fazer um paralelo para saber se havia alguma relação entre perseguição religiosa e corrupção. E a gente pode pensar, no primeiro momento, não deve ter, né, pastor? Uma coisa tem a ver com a religiosidade, outra coisa tem a ver com a situação econômica, financeira, né, do país, caráter dos governantes e assim por diante. Mas aí, pesquisador gosta de fuçar, né? Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. E olha o que apareceu na Transparência Internacional nesses meses de 2018. País mais transparente, mais honesto, menos corrupto do mundo é a Nova Zelândia, um país que fica lá na região da Oceania, onde muitos de vocês aqui gostariam de ser missionários. Mas não serão com o apoio dessa igreja. Aí você deve estar perguntando, pastor, numa lista de 1 a 183, qual é a posição do Brasil? Eu digo para você, essa daqui, ó. Já foi melhor. Em um ano, nosso pobre país perdeu 20 posições. Por que será, né? Quem está dizendo isso é uma ONG internacional que vigia a questão da transparência dos seus governos. Ah? Aí nós começamos agora os últimos 14 colocados. Olha a relação deles e em vermelho a posição que eles ocupam no ranking de perseguição ao Evangelho. Eritreia, Iraque, Coreia do Norte, Líbia. Ai, Jesus, volta aí para mim, apertei um errado aqui. Sudão. Foi rápido aí, obrigado. Aí vem lá, Iêmen, ainda tem mais. Afeganistão, Síria e o país mais corrupto do mundo, Somália. Olha em vermelho a posição deles no ranking de perseguição e a posição que eles estão entre os países mais corruptos. E agora eu pergunto a vocês, tem ou não tem uma relação direta entre perseguição religiosa e corrupção? Mas por quê? Se são duas coisas distintas. Os especialistas que fazem essas pesquisas não conseguem saber, mas nós, o povo de Deus, que temos a mente de Cristo, sabemos. O mesmo mal que opera atrás de uma desgraça, opera atrás da outra. O mesmo principado que domina o mundo na perseguição religiosa, domina também na corrupção. É por isso que há uma relação intrínseca, direta, entre uma coisa e outra. E aí nós vemos essa barbaridade. Países que já são muito pobres, desonestos,
uma minoria privilegiada, em detrimento de uma grande maioria sofrida, ainda perseguem o povo por conta da sua religiosidade. Se nós pegássemos o número de pessoas mortas por causa da sua fé cristã, no século que você aqui nasceu, século 20, nós veríamos que o número de pessoas mortas por causa da sua fé no século passado foi quase o dobro do número de cristãos assassinados em todos os outros 19 séculos somados. Inclusive os primeiros 3, que teve dura perseguição ao evangelho. Se você somar o número de cristãos mortos no século 20, esse número é quase o dobro dos cristãos mortos nos outros 19 séculos somados. Só nos primeiros 10 anos do nosso século, século 21, já morreram 160 mil pessoas por causa da sua fé. E olha que aqui não estava nem o apogeu, nem o nascimento ainda do Estado Islâmico, que começou suas barbaridades em 2011. Acredita-se que hoje, entre cristãos católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, 10% deles, 200 milhões de pessoas, sofrem algum tipo de perseguição. Os muçulmanos perseguem a todos que não são muçulmanos, mas o preferido deles são os cristãos. E eles mesmos dizem por quê. É um ato de revanchismo por aquilo que os cristãos fizeram com os muçulmanos alguns séculos passados. É uma maneira de vingar seus antepassados. Se você quer saber mais sobre isso, assista aquele filme Cruzada e você vai entender. A cada dia nosso, meu e seu, 24 horas, 480 irmãos estão passando por algum tipo de martírio. Vão ser presos, muitos deles torturados, e alguns deles chegarão no final do dia e serão mortos. A cada dia, 480 crentes passam por algum tipo de martírio. Algumas faces dessa perseguição, em termos práticos, nos nossos dias. Quando começou a guerra na Síria, em 2011, até o início da guerra, a Síria era o país que tinha a maior quantidade de cristãos em todo o Oriente Médio. Entre os 22, 23 milhões de habitantes, era um país que tinha a maior população de cristãos, 1.700.000, entre católicos, ortodoxos e protestantes. Hoje, depois de 7 anos de guerra, metade deles deixaram o país, ou deixou o país. O país que tem a terceira maior igreja evangélica do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, junto com o Brasil, o terceiro é a Nigéria. Apesar de ter muitos cristãos, eles também têm muitos muçulmanos na região norte. E estima-se que nas últimas 2 décadas, ou talvez na última década, mais de 2 milhões de nigerianos deixaram o país por conta da perseguição, especialmente de um grupo radical aliado do Estado Islâmico chamado Boko Haram, que sequestrou aquelas adolescentes, lembra-se daquilo? E muitas delas até hoje não voltaram para casa. A Índia, que é o motivo, o foco da Igreja Perseguida, o Domingo da Igreja Perseguida deste ano, escolhida por Portas Abertas, porque tem aumentado muito a perseguição de cristãos na Índia. Depois que um presidente foi eleito e ele é um hindu nacionalista, a perseguição cresceu como nunca, e ela está hoje em 11º lugar na lista dos países mais perseguidores, porque todos que perseguem os cristãos estão hoje isentos de punição por conta da autoridade hindu desse país. Ou seja, pode matar cristão que não vai acontecer nada. Nunca se perseguiu os cristãos tanto na Índia como está acontecendo agora. A Índia tem a 2ª maior população do mundo. Só que a China, a primeira colocada, o aborto é estimulado e permitido, enquanto na Índia, boa parte do país é proibido. Isso significa que em 10 ou 20 anos a população da Índia será a maior população do planeta e um dos países com maior perseguição aos milhões de cristãos que estão naquele país. Isso tudo levou o diretor da missão Portas Abertas nos Estados Unidos, pastor David, a dizer que nunca, veja bem, nunca
Em toda a história do cristianismo, em 2000 anos, se perseguiu tanto os cristãos como no ano de 2014. Nunca. O ano que houve maior perseguição, um dos anos que foi o apogeu do Estado Islâmico. Será que eu e você podemos dizer a mesma frase que disse Stanley Jones? Enquanto não estiver nenhuma alma livre, ou todas elas não estiverem livres, eu jamais serei livre também. Enquanto um desses nossos irmãos estiverem presos ou sofrendo perseguição, eu e você jamais seremos livres. E aí eu pergunto, uma crise de combustível é capaz de tirar a nossa paz ao saber que milhões e milhões de pessoas, enquanto eu e você saímos de casa, viemos tranquilamente para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, sem nenhum impedimento, constrangimento, agressão ou xingamento. Pessoas estão pagando com a própria vida apenas pelo fato de seguir a Jesus. Será que nós podemos nos juntar a eles nesse momento de oração e dizer: Senhor, tenha misericórdia dos seus filhos? Porque como o apóstolo Paulo, muitos deles estão perplexos, em necessidade, mas não foram derrotados. Estão abatidos, mas não desistiram de lutar e de viver. Por eles, nós podemos nos juntar agora em oração. Quero pedir para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Pense em algum daqueles países que o pastor mostrou na lista, qualquer um deles. Crava a sua oração agora em um daqueles países, o primeiro, o segundo, algum deles que chamou a sua atenção. Talvez algum país que você se lembra das aulas de geografia, viu alguma reportagem na televisão, alguma coisa que chamou a atenção. Crava a sua oração agora nesse país. Se nós, como corpo de Cristo, orarmos juntos, o Senhor está ouvindo a nossa oração. A palavra de Deus diz que as suas mãos não estão encolhidas, seus ouvidos não estão cerrados, nem os seus olhos fechados, para que Ele não saiba o que está no nosso coração. E é agora que nós vamos levantar um clamor. O Senhor pode ouvir, e não apenas ouvir, mas atender o desejo do nosso coração, de que essas pessoas tenham liberdade. Muitas delas estão pagando com o preço da própria vida, sendo denunciados pelos seus próprios familiares. Ouvi casos de pais que estão denunciando os filhos pela vergonha de vê-los convertidos. Vi casos de irmãos que estão dizendo: se você não voltar para o islamismo, nós vamos beber o seu sangue. Já ouvi testemunho como esse, pessoas dizendo que se você não voltar para a fé das nossas famílias e antepassados, nós iremos aí, pessoalmente nós mataremos vocês. Peça ao Senhor que tenha misericórdia, sustente esses irmãos e irmãs que encontraram a luz, a verdade, estão vivendo agora debaixo do Evangelho do Senhor Jesus, mas sofrem dura perseguição, desprezo, sofrem menosprezo, agressão física, verbal, estão sendo esquecidos pelos seus familiares. Levante um clamor agora e peça a Deus que abençoe e guarde a vida dessas pessoas. Oh Senhor, nós como igreja livre, como igreja que vive na graça de poder, Senhor, sair de casa sem medo de sermos atacados, perseguidos, ofendidos, vamos às igrejas do Senhor, pregamos com as portas abertas. Nós não podemos hoje nem qualquer dia nos esquecer daqueles que sofrem, que pagam um preço alto por serem cristãos, como o apóstolo Paulo, estão perplexos, estão sofrendo, Senhor, perseguição. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja agora levantamos um clamor e oramos: tenha misericórdia dessas pessoas, visita-os pessoalmente e poderosamente, que a graça do Senhor inunde os seus corações, dê a eles o consolo e o conforto de que o Senhor está com eles, e maior é aquele que está com eles do que o que está no mundo. Que o Senhor os guarde até mesmo da perseguição de suas famílias. Oramos pelos crentes na Índia, Senhor, nos juntamos agora com a missão Portas Abertas e clamamos: Deus, tenha misericórdia do povo cristão na Índia, que sofre a
perseguição por causa de um governo injusto, desleal e parcial. Que o Senhor mude essa história, que o Senhor dê liberdade ao teu povo, que eles tenham, Senhor Deus, a proteção do teu Santo Espírito. Pai, nós oramos pelos nossos missionários que estão em alguns desses países que nós vimos. Não podemos citar aqui, mas o Senhor os conhece, estão agora acompanhando o culto pela internet, chorando as lágrimas diante de uma televisão, de um computador. Deus tenha misericórdia dos teus filhos, que a graça do Senhor os visite, os dê o consolo, o conforto, a certeza de que o Senhor é por eles. Que eles tenham uma igreja que está na retaguarda, orando por eles todos os dias, sustentando-os de maneira fiel. Nós te agradecemos pela sua coragem, desprendimento, altruísmo, por toda a vida que eles têm dedicado ao Senhor, mas que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja. E a nós que ficamos aqui, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ao menor desejo de nos sentirmos atribulados, machucados por tão pouco, que o Senhor nos faça lembrar daqueles que sofrem de maneira injusta, muitas vezes sem ajuda, enquanto estamos aqui vivendo a liberdade, esperando, Senhor, uma solução que pode chegar a qualquer momento. Nos dá a graça de enxergar que nós estamos debaixo do cuidado do Senhor. Assim oramos e o fazemos como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.